Olá, muito boa tarde. Esse nosso encontro maravilhoso nas tardes da sua TV Novo Tempo. Muito boa tarde. Olha, é o cenário que é novo? O que é? As luzes? Sou eu que sou nova aqui, Cris. É, porque eu sou velho. Me apresente. Kimberly. E o sobrenome vou deixar com ela? Ludogério. Na Ludogério. verdade, Cris, eu já sou de casa, né? Claro. Eu faço parte da equipe de reportagem, mas hoje, assim, eu tô na cara com o público, assim. Sabe quando você vai conhecer a mãe do namorado? Sim. Sabe quando você quer a aprovação da sogra? É e esse você momento. Chega assim aqui na frente e você quer ficar toda bonitinha? Sim. Eu tô assim, gente. Gente, vocês já provaram. Vocês. Olha a simpatia dessa moça, a simpatia que tá chegando. Já vai merecer até uma almofada. Porque a Carol tem uma almofada aqui, eu tenho também. Patrícia também, agora você ganhou uma almofada. Ai, olá. gente, fui promovida. Uma almofada. Adorei. Kimberly, só coloca Kimberly. Se não quiser colocar Ludogério. Ludogério. Então é Kim. Kim. Tá? Seja muito bem-vinda aqui. Um programa que já é seu. Você faz lindas matérias. Inclusive no programa de hoje vai ter matéria. E um tema fantástico. Que tema que você chegou chegando. Ai, gente, eu achei tão gostoso aqui a estreia falar. E se eu voltasse no tempo? Você tá feliz com o que você é hoje? 100% de acordo com as suas escolhas do passado? Ou tem alguma coisa guardadinha no seu coração ali que você acha que dá pra mudar? Com muita humildade eu voltaria no tempo e dizer assim, você é campeão. Brincadeira, me cobro direto, me cobro. Mas não é questão de arrependimento, sabe? Porque a gente é uma soma, né, Kim, de tudo que a gente passou, cicatrizes, erros e tal. Mas se eu pudesse, eu falei até com a nossa psicóloga, a Petra, que já é dona da casa, que vai estar com a gente hoje. Você viu que o time hoje é daqueles. Ai, mas eu me daria alguns conselhos. Eu disse, rapaz, o gurizinho, cabelinho de shih tzu, vai por aqui, tá? Eu voltaria. Claro, a gente está colocando uma questão hipotética para a gente poder refletir sobre o tempo e sobre o passado, né, Kim? Eu tenho coisas aqui no meu coração que eu faria diferente, só que com a maturidade que eu tenho hoje. Isso. Se eu pudesse falar com a Kimberly lá do passado, menina, não faz isso não, muda, faz um pouquinho assim. Mas aí é outra coisa, né? Agora a gente tá onde a gente tá, a gente tem consciência do que a gente já fez, a gente amadurece junto e sempre tem tempo da gente melhorar daqui pra frente, né? Você não precisa ficar estagnado, tem como pensar melhor e fazer decisões melhores pro futuro. Porque o hoje vai ser o passado amanhã. Então o que acontece? Você vive muito no passado, olha só, retrovisor. Retrovisor é referência. Você tem um mundo pela frente, você tem que ter a referência, que é o passado, ok? Mas tem um mundo aberto, você não pode parar nessa complacência prazerosa. E hoje nós vamos dar jeito, para que o hoje possa ser uma grande referência. Mas tem que começar, Kim, tem que começar. E o programa já começou hoje um pouquinho mais tarde, né? Porque tem essa questão toda do nosso horário, né? O horário eleitoral obrigatório, né? Como uma concessão, né? Seguimos aí a Anatel como uma autarquia. Você sabe que tem todos esses quesitos e a Novo Tempo sempre, ó, aqui, ó, rege, aqui na ponta da agulha, estamos juntos nessa. Um breve intervalo e voltamos já já, né? Voltamos já já, muito animada. Boa tarde, olha eu aqui de novo com o Cris e hoje o nosso programa, obrigado por me receber, tá? Primeiro de tudo, hoje a gente tá aqui com o programa, o tema de hoje é E se eu pudesse voltar no tempo? Tem conselho bom hoje? Gente, tem. Eu quero saber o seguinte, eu fiz uma reflexão aqui no intervalo, Patrícia Piper também, pessoal da produção, aqui tem uma turma aqui de amigos especiais que deve estar pensando também. O que eu poderia voltar e tal. E o pessoal de casa vai ter a oportunidade de nos responder. Agora tem um telefone para participar, você já sabe ou não? Gente, fala você, só para ter certeza que eu não vou aquele de cima ali, ó. A DDD 12 Isso, 983150249. Já sabe, repete o pessoal de casa, vai. DDD 12 983150249. A gente está esperando a sua pergunta. Na verdade, não é pergunta, você abre seu coração, né? Você tá bem aí com a sua consciência, com o seu passado. E aí você fala assim, ó, não quero nem falar do passado e tal. Como é que você lidou com a frustração? Como é que você lidou com o momento? Porque tem gente que teve um passado glorioso, de repente, teve um momento, uma decaída na vida, aí começa a viver só naquele tempo. E tem gente que fala o seguinte, ó, ai, como era bom aquele tempo, que maravilha. E quando tava lá, não gostava. Sabe o que me pega? Aquela frasezinha, chorar o leite derramado. Às vezes adianta, quanto tempo... Já precisei fazer terapia por causa disso? Sim, amigo, sim, gente. Mas quem não precisa hoje, não é verdade? Quem não precisa de terapia, então, já mas faz vai bem. ter muita coisa que a gente vai ter, a nossa especialista aqui, a Petra, ela vai ajudar a gente a lidar com o passado, com o futuro, não sei. Vamos ver como é que vai ser a nossa No conversa programa hoje. de hoje vai ter os ditados populares. Aqueles ditados de antigamente, nós vamos ter uma análise aqui, uma dinâmica muito especial na Caixa da Verdade. E vai ter uma reportagem que você fez, Kim? Gente, eu tô aqui, eu tô na reportagem, olha... Dominou geral. Dominou já, hein? Vai vamos fazer ter o seguinte, sim. vamos à nossa... Tenha bondade, sente-se aí. Ai, gente, senta, vai. Olha,
Ai, gente, eu me Pronto. estreia. Ai, que coisa, essa mulher tá chique hoje. Eu falei assim, olha, Petra, a gente aqui, eu tava conversando com o Cris no camarim esses dias, falei, gente, eu devia estar com aquela plaquinha aqui, como é que é a plaquinha? Em treinamento, então, tenha paciência comigo, Cris, você de casa, gente, me aceite, por favor, tô aqui, ó, pra trabalhar pra vocês, tá bom? Muito bem, e agora que ela já... Gente, vocês já aceitaram, demais, agora não tá, você falou demais não se cobre, não se cobre, né? Tem aquela negação, não rumine, que eu digo pra minha esposa, não rumine o momento, vive agora, tá tudo certo, tá em casa, já abriu o programa hoje um pouquinho mais curto, mas a Petra Rosa está aqui, ela que na verdade deveria nos apresentar, porque ela já veio tantas vezes aqui, e o povo de casa gosta tanto, nos ajuda tanto. Petra, mais uma vez, bem-vinda à nossa tarde aqui e à nossa Sala da Verdade. Ai, obrigada, eu adoro estar com vocês sempre. Ah, você tá arrasando. Ai! Olha, mas... Gente, a novata aqui, mas que bom que você também já é de casa, que a gente já fica mais confortável também. Com certeza. E Petra, vamos começar direto ali, ó. Na veia já. Na veia. A gente pode mudar, dá pra mudar. Se a gente tá lá mais velho no futuro, tem como a pessoa mudar? Ou pau que nasce torto nunca se endireita? Deixa eu falar uma coisa. Você muda o que você comeu no café da manhã? Vocês conseguem mudar? Não tem não. Olha aqui, mas dá pra mudar a janta? Dá. E o café da manhã de amanhã? Com Mais certeza. tempo ainda pra planejar. Então, assim, se a gente não muda o que a gente comeu no café da manhã, a gente não muda o que foi. Mas nós temos o poder, a decisão de mudar a nossa vida daqui pra frente. Só que tem gente que fala o quê? Ai, minha vida não tem jeito, não. Não, foi sempre assim, nasci assim, você sempre assim. Só que tem solução, só que depende de uma decisão, né? E aí, eu falo uma coisa, ou você aprende com a dor, ou você repete a dor. Você tem que quebrar o ciclo, né? Tem que quebrar o ciclo. Agora, eu vou falar uma coisa. Já teve cárie? Vocês já tiveram cárie? Felizmente, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo já tiveram cárie. Quando você tem cárie, gente, dói. Uma dor insuportável. Aí você vai no dentista, você abre a boca. E aí você toma aquela anestesia. Aí fica com aquele aparelhinho. Dói mais ainda o negócio. E é assim, ai meu Deus, não vejo a hora de sair daqui. É ruim, vai falar que é delícia no dentista? Não é, mas é uma dor que vai ajudar a não fazer um canal, não ter que tirar o dente, não ter que ficar com um sorriso assim, daquele jeitinho, não é? Então assim, para nós mudarmos, nós precisamos tomar a decisão de ir ao dentista, de passar pela dor, de o que eu preciso mudar. O que eu tenho? Tem que mudar a minha alimentação, tem que mudar a minha comunicação, tem que olhar, ó, nossa, o que será que meu pai fez? O que será que minha mãe fez? O que eles fizeram que, de repente, ficou assim, doendo aqui ainda? Que eu repito ou eu aprendo com a dor. Agora, Petra, para você mudar, você tem que passar por esse processo de dor, por esse processo? Ou assim, tem gente que muda de uma forma mais natural, depende de cada pessoa? Olha, eu acho que a gente aprende a conviver com a dor. Eu acho que assim, na verdade, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós decidimos, é claro que tem a ver com amadurecimento. Mas vamos falar assim, por exemplo, já tem de gente que falava assim para mim, ai, Petra, com 14 anos eu ganhava R$400. E, nossa, R$400 rendia tanto. Aí agora está numa outra fase da vida, que está ganhando muito mais. E esquece que teve a dor de estudar, que teve a dor de não ir para um evento de família, que teve a dor, enfim, de dizer uns nãos. Então, assim, eu acho que a gente acostuma com essa dor. Não é fácil mudar. Se fosse fácil, tava todo mundo feliz, né? Tava todo mundo assim, uhul, ai, fica rico. Não é. Mas é uma decisão. E quanto mais a gente decide, é uma decisão, vou olhar para dentro, vou curar as minhas feridas. Hoje mesmo eu postei ontem, eu postei um texto meu no Instagram que foi muito difícil eu tomar essa decisão de ter a coragem de mostrar, porque as pessoas acham que psicólogo não chora, né? Não, tem emoções, né? Tem problema de família, não sofreu nada. Aí ontem eu postei um texto no Instagram que é várias imagens minhas chorando mesmo, de curso de autoconhecimento que eu participo, né? E eu escrevi ali, eu falei, gente, chega uma hora que dói tanto, meu nome é Petra, Petra significa pedra. E eu entendi durante muito tempo que eu tinha que ser forte, como uma pedra. Que, ó,
tenho que dar conta de tudo. Ah, você pediu um favor para mim, sabe o que eu fazia? Tá bom, aham, tô indo te ajudar. Você falava assim, Petra, tô precisando de um dinheiro. Eu falava, tá bom, tá aqui o dinheiro. Mas aí depois ficava daquele jeito com as minhas contas, sabe? Só que aí eu comecei a entender, enquanto eu tô ajudando o outro, eu tô deixando de cuidar de mim. Só que não tem jeito, uma hora o corpo cobra. O corpo ou os relacionamentos. O que acontece? Eu não cuido de você, você fica irritado. Aí você faz o quê? Grita, briga com o marido, grita com os filhos, bate nos filhos. Aí você vai fazendo uma entrevista e fica assim, então, eu sei fazer isso, consegue. Na verdade, você não pode levar o que você não tem, né? Um exemplo, até bíblico, né? Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas se você não se ama, não cuida, esse às vezes é o papel de uma mãe, por exemplo, né? Dá aquela correria toda, aí depois não tem mais a mãe ali porque ela está sobrecarregada e tal. Agora, Petra, é o seguinte, nós temos uma repórter aqui também, que é apresentadora, e ela foi atrás do povo para justamente pegar a nossa pauta e o povo colocar a voz aqui, né? A gente está falando de a gente dar o que a gente tem, né, experiências e tal, e a gente pode sim absorver os conselhos desse pessoal da melhor idade, porque eles já viveram o que a gente viveu, e aí a gente tem umas pérolas para mostrar ao pessoal de casa, pode chamar o VT. Você leva em consideração os conselhos dos seus pais ou até mesmo dos seus avós? Ou você pensa, isso que ele está falando era lá no tempo dele, hoje as coisas são diferentes. Se você não prestava atenção, hoje é seu dia de sorte. Selecionamos algumas pérolas para você levar para a sua vida. Presta atenção e anota aí. O segredo é o amor. Tratar o próximo como gostaria de ser tratado, com respeito. Não somos obrigados a amar a todos, mas sim respeitar, porque a sua liberdade termina onde começa a do seu próximo. Jovem, sonhe sempre alto. Você é capaz de alcançar o que desejar, pois o tempo é todo seu. Segundo, procure sempre bons amigos. O que eu faria diferente? Teria menos pressa, mais calma nas decisões a serem tomadas, menos euforia na vida e mais conselho com pessoas idosas. Creio que o sucesso estaria mais bem garantido. Daria os seguintes conselhos a um jovem: procurar uma boa companheira ou companheiro para a vida, porque isso é muito importante para o sucesso de cada pessoa que se prepara. E ter interesse em planejamento financeiro para a vida, porque sem o devido planejamento daquilo que teremos no futuro, é necessário ter o cuidado para que ninguém se perca tão fácil nas dificuldades que possam surgir. É a gente ter responsabilidade no cumprimento dos deveres, para saber educar a família, cuidar bem do marido e saber que a vida da criança depende da educação que a mãe dá para eles, ensinando a respeitar, porque tem muitas dificuldades que provêm para a família por causa do pouco cuidado da educação dos filhos. Gente, que coisa mais linda, né? Poder a gente saber dessa... A questão ocidental, às vezes, não dá esse valor, né? O oriental tem essa questão toda do mais idoso. Então, ainda bem que, biblicamente, a gente tem esses parâmetros. Mas o que acontece? Eu até queria perguntar para a Petra aqui. Petra, às vezes a gente tem que fazer as pazes com o passado, sejam os erros, as vitórias e tal, porque a gente pode viver nesse vitimismo, né? Uhum. E é claro que às vezes nós guardamos, às vezes, o melhor da vida. Não sei você, sabe quando você pega faz tempo que eu não como açúcar, né? Mas quando eu comia um pedaço de bolo, às vezes eu pegava toda a parte e deixava só o recheio para o final para comer e tal. Aproveitar. Só que às vezes eu tenho o tempo de comer o bolo na minha frente. Eu sei que eu tenho ali meia hora, então é mais fácil de coordenar. E tem gente que vai empurrando a vida, primeiro, às vezes com vitimismo do passado, ou deixando o melhor para um dia que nunca chega. Ou quando chega não tem mais vitalidade para viver aquilo. Ou tempo com os filhos. Eu tenho uma amiga que foi viajar, a viagem dos sonhos dela, ela
tem 60 anos, na casa ali dos 60, 50, 60, e ela deixou para fazer a viagem dos sonhos dela, mochilão, na Europa, e ela guardou, agora não é hora, não vou. Aí ela foi, fiz a viagem dos meus sonhos, que esperei demais, tô cansada, devia ter feito quando era mais nova, porque agora eu já não aguento mais esse pique. Sim. Então, assim, né, gente? E tem a questão de culpar o outro também, né? Assim, o que aconteceu na nossa infância, a gente não tem o controle, gente. A gente precisa entender. Eu recebo muitas pessoas reclamando, ai, minha mãe me tratou desse jeito, meu pai me tratou desse jeito. Gente, era outro. Antigamente, os homens não faziam a parte deles em casa. Hoje em dia, a gente já entende que todo mundo tem sua responsabilidade, que as crianças têm a responsabilidade, né? Então, assim, não tem como mudar. Só que aí tem muito adulto que tá preso nessa dor de... Ai, minha mãe me bateu, meu pai não foi presente, eu fui adotada, ninguém cuidou de mim, eu não estudei, aí tive que ralar muito. O pessoal da nossa idade, eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos. Hoje em dia, a gente não vê mais crianças trabalhando com 10 anos. Mas, e não vou negar para vocês não, né? Já cuidei disso aqui, porque durante um tempo eu fiquei nessa fala, sabe? Ai, o que aconteceu? Por que meus pais fizeram trabalhar com 10 anos? Só que a gente... Tem como mudar? Não tem, mas aí você olha para isso e fala, o que eu aprendi? Se não fosse o trabalho de 10 anos... Gente, aqui eu não estou falando que criança tem que trabalhar. Estou ficando... Deixando claro, tá? Não é que criança tem que trabalhar, mas antigamente os nossos avós trabalhavam. Hoje em dia você não vê gente casando com 14 anos, não é? Antigamente isso era comum, né? Então, assim, era uma outra cultura. Mas eu posso olhar para aquilo e falar, nossa, eu trabalhei e por isso eu tô aqui. Gente, trabalhava em parquinho de diversão, sabe esses parquinhos que vão de cidade em cidade? Então, assim, você fala com as pessoas, você fala, vamos jogar, vamos uma bolinha, vamos... aquele tiro-alvo, sabe? Vamos andar no parquinho, era assim. Então, assim, eu podia ficar, e por que eu trabalhei? Nossa, que legal, eu tive experiência com o público, então eu tô aqui hoje. Então, tudo que a gente vive, tudo que nós vivemos, pode ter sido, assim, a pior coisa do mundo. Você olha para aquilo e fala, o que eu aprendi com isso? Às vezes, só o que você aprendeu não vou repetir isso. Doeu tanto, machuquei tanto uma outra pessoa, perdi um emprego. Mas como é que a gente fala isso para outra pessoa? Você tá vendo lá, minha mãe, por exemplo, ela fala comigo, ela fala, filha, faz assim com seu filho, é melhor fazer... Eu falo, ai mãe, assim era no seu tempo, agora é um pouquinho diferente. Como é que você pode absorver de uma forma humilde e como que você vai falar isso também sem parecer arrogante para uma pessoa? Fala, eu sou dona da razão, faz o que eu tô te falando. A gente tem um pouquinho disso, né? Eu costumo falar que a gente não tem como controlar o outro. Você não vai controlar, sua mãe vai falar, sua mãe não vai falar. Mas você controla o quanto você deixa aquilo entrar em você, né? É incrível, mulher tem filha, começa, põe a fralda assim, põe a fralda desse jeito, não põe, leva para a escola, não leva para a escola. Se leva para a escola é uma mãe ruim. Se fica em casa é uma mãe ruim. Se tem uma babá, tudo, né? Então, assim, a gente precisa ver o que faz sentido para nós, no nosso contexto. Nós estamos vivendo um momento bem desafiador, né? Pandemia. Gente, tem gente que precisa de rede de apoio, não deu para ficar ali só dentro de casa, precisou trocar lá. Um dia a prima fica com o filho, outro dia a vizinha da porta fica, porque vai fazer o quê, né? Então, assim, a gente não tem como controlar o outro, mas a gente tem como controlar o que é importante pra gente. E, o que eu faço quando eu vou ser a pessoa que vou dar o pitaco, né? O pitaco ajuda, porque muitas vezes ajuda. Às vezes a pessoa está tão perdida que, nossa, nunca pensei. Ela precisa de uma perspectiva fora, não inflamada, né? É isso. Porque, um exemplo, eu até me sinto muito fácil, parece que é muito fácil quando você está vendo na vida do outro, né? Porque aí você foge das emoções, as raízes, mas às vezes você precisa ter esse pitaco, não é uma questão de colocar o dedo, mas de vez em quando tem que meter a colher, Falar com humildade e receber a informação com humildade também é importante, E eu falo assim... Ajudar, a gente pode ajudar as pessoas, só que falar, a gente fala uma vez. Agora, se eu fico, nossa, menina, você tem que fazer assim, se eu fosse você, mas trata assim seu marido, trata assim seu filho. Daí, não, você está querendo controlar, você está saindo da ajuda e aí a pessoa faz o quê? Normalmente a pessoa que fala demais faz o quê? Pico depois. Fica de mal porque o outro não fez. Então, a gente tem que ter, sim, a empatia de se colocar no lugar do outro, mas entender que a gente fala uma vez. E aí a pessoa
toma se quiser. Petra, eu vou dizer uma coisa. A minha diretora falou só uma vez para mim, puxar um intervalo. Eu aprendi essa dica agora, foi usada, porque a gente vai para o intervalo, volta já já. Você viu que a conversa está demais. Hoje é dia de terapia, falando sobre o tempo. Gente, participa. A Petra está aqui. Como é que você lida com o passado? Se você voltasse, você daria um conselho para você? Como é que você já fez naquele momento nostálgico? A gente volta já já. Tem dinâmica, tem muita coisa boa, não sai daí. Tem muita coisa ainda, é isso aí. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, honrados de ter a sua companhia, a sua participação. Já já a gente vai à nossa psicóloga aqui da casa para entender um pouquinho da sua situação e como você lida com o passado, se pudesse voltar, como faria. Eu lembrei agora, inclusive, agora mesmo, de um poema, um pedacinho de um poema lá do ensino médio. Se você ouvir esse poema, você tem duas alternativas de lidar com ele. Já já eu vou ter um presente para isso. O poema é mais ou menos assim, ó. O tempo não se despede, quieto vai embora. E quando nos damos conta, já é hora de partir. Então, quando o tempo me levar para longe, vê se não me esquece não. Eu quero ficar em cada coisa boa que você vivenciar. Né? Num cortar de uma laranja e um cheiro de chuva. E quando, em um dia qualquer, vier uma brisa mansa me tocar, é a saudade que veio te fazer companhia. Meus queridos, dependendo da forma que você olhar, você vai olhar para o passado com dor. Ai, meu Deus, isso doeu. A falta, eu não fiz isso. Ou você vai dizer assim, que bonito. Esse poema fez com que eu possa agora, nesse momento, refletir e construir memórias. Mas, Cris, às vezes o que atrapalha você são emoções venenosas. Emoções venenosas, um dos 15 temas dessa revista aqui, ó, que leva o nome do seu programa, Entre Família. É uma revista que vai, inclusive, você ajudar a olhar, inclusive nessa questão da autoanálise, buscar o seu melhor. E aqui fala dessa família inteira da sua casa, onde você vai melhorar o seu relacionamento. Aqui você vai lidar com essas emoções venenosas. Às vezes você tem um excesso de passado, ou você tem um excesso de futuro, ansiedade, não sabe lidar com esses termos. E o hoje vai o quê? Procrastinando, empurrando, vai resolvendo. E esse hoje vai virar um passado mal resolvido. Então vamos dar jeito, vamos levar informação, buscar. Vamos olhar, a gente falou agora sobre essa análise comportamental. Para de olhar um psicólogo com preconceito. Graças a Deus que hoje em dia nós já temos, quebramos esse verniz aí, né, da sociedade, mas informação nunca é demais. Quer essa revista? Entre Família, diálogo com os filhos, tem aqui o amor acabou, tem um problema na área sexual do seu relacionamento, Sexo Super Bonder. É uma revista fantástica e o melhor, é de graça. Liga agora então, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21, totalmente de graça a revista e a postagem. E tem o WhatsApp, tem muito 4, então vou falar lentamente para você anotar. Olha aqui, DDD 12 9 8244 4449. Revista Entre Família para você. E a gente volta no nosso papo aqui, Kim, que tá demais, Voltamos. Você tá de parabéns. Mas você sabe que a gente gosta de entender um pouquinho também de algumas realidades, falando de tempo. E aí nós temos uma personagem especial que nos presenteia nessa tarde, que ela está voltando ao nosso programa. A gente quer chamar a nossa convidada virtual, a Rosângela Marcondes. Ela é de São Paulo, ela é aposentada, mas é produtora de conteúdo digital. Ela é bem moderninha, né, gente? Vou falar aqui uma frase dela. Gosto dessas reflexões porque nos fazem pensar sobre o tema de hoje, tá, gente? Nos fazem pensar como a vida tem sido generosa, o quanto pessoas trabalham para que tivéssemos essa vida digna e respeitosa. Olho para a vida com gratidão. E ela fala na internet sobre conteúdos falando dos movimentos de longevidade. Oi, Rosângela. Olá. Boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Que alegria você estar aqui com a gente hoje, essa tarde. De volta, né? Não é a primeira vez, já é de casa. E Rosângela, pode falar. É uma honra, eu sempre fico muito lisonjeada de participar com vocês, porque o programa é lindo, Entre Família, a coisa mais preciosa que a gente tem. Adoro. Obrigada. Rosângela, já começa contando pra gente que conselhos você daria aos 20 anos. Que conselho você daria para você com 20 anos? Eu sempre acho que eu daria parabéns para essa menina de 20 anos, porque ela deixou uma vida confortável, tudo certinho, tudo programadinho para se aventurar, para ir atrás dos sonhos. Eu sempre fui uma exploradora, eu queria conhecer o mundo, então eu dou parabéns porque ela teve coragem
de sair da zona de conforto, onde tudo estava arrumadinho, e se aventurar com segurança, com responsabilidade, com disciplina, porque isso eram valores que eu sempre cultivei, eu carreguei comigo a vida inteira. Tenho uma honra imensa de carregar essa menina de 20 anos. Às vezes eu olho nas fotos e me vejo plena e me acho nela, e me vejo nela. Continua assim. Então, parabéns pela menina de 20 anos que me carrega, que está aqui comigo. Poxa, que legal, Rosângela, parabéns. Tem alguma coisinha que você teria feito diferente? Agora já eu comecei tudo muito cedo, me casei cedo, tive filha cedo. Eu teria trabalhado menos, brincado mais, abraçado mais. Eu teria, mas também acho que cumpri bem o tempo que eu usei para exercitar esses abraços, esse tempo junto, eu usei bem também. Então, assim, faria mais, mas não me arrependo do quanto deixei de fazer, porque a gente sempre, quando fica mais velha, carrega um pouquinho dessa sensação de que poderia ter feito mais, quando os netos chegam, principalmente. Mas é outra realidade. Lá a gente trabalhava muito, né? Porque a gente tinha coisas para cumprir, que a gente desejava cumprir, porque a gente já trazia dos pais esse compromisso de criar filhos excelentes para o mundo, entregar pessoas dignas, responsáveis. Então a gente carrega isso, por conta disso a gente trabalha muito. E depois, quando fica mais velho, fala, eu podia ter viajado mais, abraçado mais, ficado mais juntinho, desfrutado mais. Eu já estou fazendo essas perguntas para mim já, Rose. Já estou fazendo, estou me enxergando aí. Mas o legal é que você lidou com as formas. Inclusive, agora você absorveu a tecnologia atual, está discipulando, isso é muito importante, né? Porque a gente já tem uma carência, inclusive, dessa maturidade nas redes sociais e essa interação que até o mercado de trabalho agora está absorvendo, essa mistura gostosa, né, de gerações. Agora, de repente, nós temos alguém acompanhando o programa, de repente uma mamãe de 20 e poucos anos, e você falou de tempo. Algumas coisas eram mais difíceis, inclusive para as mulheres anterior. Você está olhando para essa menina agora com algumas vantagens dessa menina que você ainda é e se tornou uma menina, uma princesa ainda com certeza. Mas o que você diria? Olha, gente, avaliando agora, hoje nós temos um cenário que tem dificuldades ainda, mas melhorou para as mulheres, a questão da família, né? Então hoje a gente faz umas pazes com o passado, que a história julgou, mas tem uma liberdade. O que você diria hoje? Olha, gente, já que você tem isso, aproveite, porque antes não tinha. Então, o que você tem para dizer para a geração que hoje está sobrando e não aproveita, Rose? Eu tenho filhas com crianças vivendo esse tempo atípico, né? Esse momento que eu considero também valioso, precioso, porque Deus é tão sábio. Ele organiza para que as coisas aconteçam, para que a gente possa voltar para essa casa, o coração, essa casa, né? Não é só a casa física e tal. Eu digo, tenha calma, paciência, não seja tão exigente, para um pouco, se joga no chão, dê atenção para a sua criança, para o seu marido, para os seus familiares, com quem esteja com você, seus funcionários e tudo. Fica um pouquinho, dá tempo, organiza seu tempo, você sempre vai conseguir ter muita oportunidade de depois comemorar esse tempo junto. Então, assim, aproveita, faça o seu melhor e se não deu, não sofra. E se hoje foi um dia mais difícil, não sofra, não seja tão rigorosa, não seja tão rigorosa. Tudo dá certo, tudo dá sempre certo. Porque ficam umas culpas, umas dores, né? Eu vejo as minhas filhas, ai mãe, como é que faz e tal. Calma, tudo vai passar, você construiu já uma vida muito interessante com seus filhos, eles vão ter boas memórias, vai dar tudo certo, vai se ajustando, não se cobre tanto, e é um momento diferente, aproveita, não tenha tanta culpa. Vai fluir. Deixa fluir.
Rose, o nosso tempo aqui também, falando em tempo, é curtinho. Mas quando você vem, você traz sempre essa graciosidade, essa experiência. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Vai passar a rede social aqui. Se você quiser mais dessa alegria, dessa experiência, acompanha lá. Segue, você dá uma olhadinha, você que está em casa agora, você vai ver depois que você não vai se arrepender. Rose, um abração especial e leve um cheiro que a gente fala para toda essa família. E depois volte aqui, hein? Volte aqui, ó, para você estar pessoalmente conosco aqui. Um grande abraço, tá bom? Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Olha, Cris, a Rose falou pra mim, viu? Falou pra você. Falou pra mim, viu, Petra? Eu tenho essa tendência de sair atropelando as coisas e o que é essencial da vida fica meio assim de lado, deita no chão e brinca com seu filho. Gente, às vezes é tão difícil, né? Mas e aí? Como é que eu vou fazer lá na frente, gente? Como é que eu vou lidar com esse... Fiz tudo mesmo. Se eu pudesse voltar no passado, teria trabalhado menos, ficado mais tempo no chão? Falou pra mim hoje a Rose, viu, gente? Pra muita gente. E o tempo é uma luta diária, porque, um exemplo... A gente ouve um programa como esse, aí a gente se organiza. Mas aí passa o tempo, a gente vai se acostumando. Se a gente não criar regras reais, vai passar. Porque os 5 anos do meu filho não voltam mais. Só que eu não posso anular que eu tenho uma carreira. Eu não posso anular que eu tenho um tempo com a minha esposa. Eu não posso... Porque, um exemplo, você tem que aproveitar o tempo porque você tem que se dedicar aqui na TV, dedicar na rádio. E como, Petra, ligar todas essas coisas que são tão importantes... Será que a gente tem que tirar um pouquinho do plural, do prioridades, e ver o que é prioridade e meio que criar uma escala de prioridades e organizar a vida de vez, senão vai passar? Sim, a gente tem que aprender com o passado, viver o agora e planejar o futuro. Só que para isso a gente tem que aprender a falar não. Não para muitas coisas, porque a gente está vivendo numa época que a gente aprende que você tem que fazer pós-graduação, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que cuidar de você, tem que. E a gente tem que entender, é até meio redundante que eu vou falar, mas a gente tem que entender que não tem que nada. Mas a gente precisa, assim, colocar a ordem de prioridade. Quer ver uma diferença? Existem as coisas importantes e existem as coisas urgentes. Se nós não... Uma pessoa que não cuida das coisas importantes, aquilo se torna urgente. Então, por exemplo, se você não cuida de você, se você não, a gente estava falando sobre saúde antes de começar aqui, sobre alimentação saudável e tal. Então, se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida das suas emoções, se você não cuida do seu relacionamento, você vai fazer o quê? Ficar doente. Vai ser urgente. Vai ser urgente. E aí vai ficar internado, vai dar piriri, vai ficar com uma cólica do tamanho do mundo, uma dor de cabeça, cabelo cai, vem o câncer. Aí eu atendo casal também, né? Vocês acham que casal vem no comecinho? Vem já quando tá explodindo a crise. Vem no urgente. Ele já vem assim, se matando, vem no urgente. E assim, fica um pouco, mas não é que não é possível, mas vai ter um pouquinho mais de trabalho. É que nem, vamos usar o câncer. Quando você descobre o câncer no começo, você tem muito mais chances de ser curado. Agora, quando você chega lá no estágio 3, tem chance sim de ser curado, só que vai ser muito mais sofrido. Então, é isso, a gente precisa separar, põe no papel quais são as coisas que eu estou fazendo. Então, vamos pensar numa pessoa, está cuidando do filho, está cuidando do trabalho, está cuidando da vizinha, do papagaio, do casamento, da casa, da roupa, da faculdade, tudo. Olha para tudo isso e fala, peraí, tá, eu tenho a faculdade, mas eu preciso ser aluna nota 10? É importante, mas como que eu posso me organizar? Posso acordar mais cedo? Posso contar com uma rede de apoio? Tem gente que quer cuidar de todas essas coisas, não quer pedir ajuda. E aí, quando o povo pede, fala, sim, não sabe falar não. E às vezes não sabe falar não aqui, para as próprias prioridades, né? Então, come. Aí, tem paciente que brinca comigo, porque eu falo assim, gente, vocês têm que falar. Só que aí entra no movimento inverso. Tem que falar e fala de qualquer jeito, daí grita. E aí, sabe, aí tem DR no WhatsApp, né? Aí fala, manda um texto. Gente, o WhatsApp não resolve o problema. Tem que sentar, saber conversar. O que eu tenho escutado das pessoas é que elas estão falando, ou engole sapo, ou fala de qualquer jeito, mas daí não comunica. Daí o marido vai dormir no sofá, e aí chora depois, porque não teve paciência com o filho. Eu vou dizer mais, hein? Tem alguém
que agora é urgência em casa, que inclusive quer falar, Kim. Vamos ver o que esse pessoal está falando da vida deles? Ó, Cris, me ajuda aqui, ó. Pra onde que eu vou olhar? Eles vão colocar na tela meu grande. Meu sonho era chamar, Fica gente, tranquilo. vamos chamar a interação? Ó, aqui, pronto, ó. agora seria lá, ó. A Karen. Isso. Eu acho que é Rio das Ostras. Rio de Janeiro, Cariocas, Isso. da Patrícia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria passado mais tempo com a minha avó que já faleceu. Teria abraçado mais, beijado mais, dito quanto eu a amava e quanto ela era importante em minha vida. Olha aí, olha, gente. A Karen descreveu o meu sentimento. Eu tenho isso com a minha avó. Morou comigo, tive outra que foi mais distante, não fui um mau neto. Só que avaliando a vida agora, esses dias eu falei no programa aqui, não é que você seja um mau neto, mas agora com a maturidade que eu tenho, algumas coisas já perderam a importância que tinham antes. Aí um exemplo, a minha avó tinha um problema na perna muito limitante, então ela viveu a vida quase dentro do pátio de casa. Eu disse, mas dá trabalho colocar a avó dentro de um carro. Dá trabalho o quê? Ela se foi. Claro que agora eu tenho uma esperança em Cristo Jesus de revê-la, mas um exemplo, pega um carro, coloca dentro do carro, vê o que precisa, leva ela, coloca os pés dela na areia, entendeu? É isso que é a urgência, né? Então essa é a questão, né, Petra? Kim, eu agora falando, de repente você está falando, agora eu vou pegar e vou ficar inimigo do meu passado? Não, eu tenho um filho, eu ainda tenho um pai vivo, tenho uma mãe, eu não posso repetir. O mesmo erro. Valoriza quem está perto de você, dá mais atenção para quem está perto de você, para você não chegar lá na frente e ter esse sentimento de poderia ter feito mais. O assunto está legal, tem mais coisa para acontecer. Agora eu vou chamar o intervalo, você fica ligadinho com a gente. Tem dinâmica ainda, vai ser bem divertido. Muito bem, estamos de volta, falando sobre o passado. É oportunidade, se você pudesse voltar, o que você faria? Tem muito arrependimento? Mas dar um conselho para você no passado não quer dizer que você se arrependeu de algo. Enfim, e agora nós temos aqui uma caixa preta. Atenção, senhoras e senhores. Kim, quero começar. Nós teremos agora uma caixa aqui que tem as fotos da sua vida pessoal. Fotos da minha vida você pessoal? Você achou que era uma... Não quero mais brincar. Nós agora, né... Não é não, brincadeira. Essa caixa preta aqui, Kim, tem a ver com ditados dos mais antigos. Isso. Só que às vezes esses ditados caíram um pouquinho no desuso, mas eles carregavam grandes instruções. Eles têm muito significado, né? Vamos aproveitar a nossa psicóloga tão gabaritada para avaliar, né? E nós avaliarmos essas frases junto com você de casa. Quem é que vai começar a colocar a mão nessa caixa preta? Por favor, né? Vamos a especialista. Eu tenho alguns declínios psicológicos, talvez possa, né, dar um distúrbio na nossa dinâmica. Vamos conversar com ela, né, com alguém gente? centrado, alguém que já está no caminho. Tan. Mostra para nossa câmera, então. Olha só. Quem se mistura com porcos, farelo come. Olha, ditado popular dos mais antigos. Tem a ver com as companhias aí. Como é que você avalia, Petra, esse ditado aí, a propriedade? Olha, eu acredito nisso, nesse sentido de que você tá com uma pessoa que só pensa coisa ruim, sabe? Bom dia pra quê? Olha essa chuva aí. E aí de repente você ia falar, nossa, que dia lindo! Então, assim, claro que é 50% verdade, 50% mentira. Por quê? Às vezes a gente não tá legal, então a gente não vai dar conta de filtrar isso aqui. Então a gente tem que sim se afastar. Agora, se é aquilo, a gente cuida daqui, a gente não cuida do outro. Se eu estou bem aqui, se eu sei o que eu quero, eu consigo olhar, escutar isso da pessoa, nossa, que chuva horrorosa, eu vou falar, nossa, obrigada, Jesus, por essa chuva maravilhosa. Então, assim, é 50% verdade, 50% mentira e vai depender aqui. Se você não estiver bem, você vai, se contaminar. E aí você vai comer farelo. Já ficou com aquela pessoa que fica falando mal de alguém e fala. Quando você já sai atribulado. Você não fala nem bem, você já começa a pensar mal de todo mundo, você fica ali, né? Você tem que cuidar, tem que cuidar. Eu digo sempre, você tem que ver o que é toxicidade e até que ponto você consegue ser sal. Entendeu? Então, o que acontece? Limite, né? Eu digo sempre, quem é que você coloca dentro da sua casa? Sim. É uma posição desse tratamento? Isso aí que tem a ver com sal ou toxicidade. Então, gente, gerir é justamente o que a Petra colocou nesse sentido. Então, quer dizer o seguinte, o nosso pessoal do passado estava com razão. Pode ter um contexto popular aqui, né? Mas veio com muita verdade. Conversar aí com os conceitos antigos. Pena que faz uma falta, sabe o que é, Petra? Aquela conversa na volta do fogão a lenha, que a gente ouvia essas frases e a aplicação ainda.
né? Agora vamos fazer o seguinte, faz de conta que a gente está na volta no fogão a lenha. Estamos aqui com os causos antigos. Certo. E vamos agora à Caixa Preta. Quem vai? Vai você, Posso Cris, ir? vamos nessa ordem Então tá, aqui. vamos alguém agora com probleminhas na área psicológica, mas que vai ser atendido pela doutora Petra. Aqui, consulta ao vivo. Eu brinco sempre assim, vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu já ouvi muito por demais. Eu mostro para qual aqui, pro Guzão. Olha só. Nem tudo que reluz é ouro. Gente, eu vou aplicar essa frase aqui, principalmente na questão midiática. Né? Nós temos hoje uma avaliação, hoje cresceu muito a absorção do nosso país, né? 9 horas de consumo diário. Nós somos o segundo país, só perde para as Filipinas no mundo, que mais adere redes sociais. E nós temos também uma fragilidade psicológica, nós temos muita coisa boa que a tecnologia teve. Mais um exemplo, se nós pegarmos agora a tecnologia, as redes sociais, um dado que teve aqui, que a gente fez um programa sobre os jovens que se automutilavam, né? 20% dos jovens no mundo fazem isso. Para mim foi gritante, eu que não tinha estudado o tema, e colocaram um dos grandes quesitos é a faixa etária de 13 a 17 anos, as meninas, comparação. Então, às vezes, reluz muito hoje uma vida que é um fake. Você pega toda essa questão midiática, a comparação está batendo muito mais à porta. Antigamente, se você pegava uma revistinha, aquelas de colorir que vinha e comprava na banca, que era o único feed que hoje nós tínhamos no Instagram, era aquele, um feed frame impresso em uma revista que nem todo mundo tinha condições. Só que a democratização da internet, hoje a comparação bate na porta de todo mundo. Todo mundo quase, entre aspas, tem acesso a essas comparações. Então nem tudo que reluz é ouro. É aquele famoso feijão dentro do pote de sorvete. Você tá crente que você vai comer o sorvete e fala, tá ali, ó, gente, delícia. Tu vai abrir, tá o feijão congelado ali. Gente, não era aquilo que a gente estava esperando, não era o ouro que eu queria, não é mesmo? Verdade. Isso para relacionamento, pessoas, né, Petra? É demais, nem tudo que reluz A é grama ouro. do vizinho é sempre mais bonita do que Verdade. nossa, né? E isso é muito importante, porque hoje agora com a quarentena, acho que as pessoas estão começaram a mostrar o lado ruim, né? As dores. Mas a maioria das pessoas não posta. Daí você vê uma pessoa assim, linda, maravilhosa. Eu, gente, já atendi paciente que tinha mais de 300 mil seguidores, assim, sabe? Linda, maravilhosa, assim, se achando, mas aí dentro tava acabada, só que aquele era o trabalho dela. Outra coisa, essas pessoas que trabalham com redes sociais, aí você vê uma perna assim, maravilhosa, tem celulite, mas ela ganha. Ela ganha para fazer o exercício, ela ganha o procedimento estético, ela ganha para fazer a publicação. Esse é o trabalho dela. Você tem como trabalhar aqui sem saber falar direito? Esse é seu trabalho. É o trabalho. Seu trabalho, E aí é o trabalho dela. só que às vezes a pessoa que consome esse tipo de conteúdo e não tem uma inteligência emocional, uma maturidade espiritual, por exemplo, distorce tudo. Conheço gente que queria ser instagramer, vamos dizer assim, queria ser influenciador digital e um dia desaba ali e fala, gente, eu não consigo acompanhar, porque eu tenho que estar aqui sempre brilhando, né? Mas por trás eu tô acabada, tô cheia de dívida, porque minha casa tem que estar muito arrumada, tem que ser tudo muito bonito, tem que ser tudo Pinterest, tudo muito bem decorado, tudo uma realidade que não dá. Então, baixou a guarda ali e realmente, né, gente, é difícil manter. Então, mais uma estrelinha para os antigos aqui. Nem tudo que reluz é ouro. Estavam com a razão. Estavam com a razão. Desde sempre. E agora você aqui. Posso ir? Vai firme, vou largar minha plaquinha só. aqui. Vamos lá. Opa. Ele tem um ladinho certo para puxar. Isso. Ai, gente, essa aqui, eu gosto dessa aqui. Onde que eu mostro? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Gente, seja grato. Aprenda a ser contente com aquilo que você tem, né? Você quer demais. Essa geração que a gente vive, né? Assim, quer tudo de uma vez só, junto, rápido. E o que eles fazem? Eles entram em dívida. Não tô falando, tá bom, gente? Da minha vida pessoal, não tô falando de nada, só coincidência. A gente quer coisa, a gente quer fazer, a gente quer ir por um monte de lugar. Gente, se contenta, seja grato, vai igual a Rosângela falou pra gente aqui no Skype, né, gente? Faça as coisas com responsabilidade, né? Porque mais vale um pássaro na mão
do que 2 voando, né? Alguma pérola, algum item de sabedoria sobre isso aqui pra gente, Petra? Saber aproveitar o momento do aqui e o agora, né? O que eu ganho com isso? Ai, tá bom, esse emprego não é o que eu quero ainda, mas o que você pode pegar desse emprego agora? Ai, eu ainda não sou a mãe, a profissional, a esposa que eu quero ser, mas tá bom. Qual que é a mãe, a esposa, a profissional, o pai que você quer ser agora, que você pode ser agora? Porque tem gente que, ó, solta a toalha. É isso aí. Então não sou boa mesmo, não sou bom mesmo, não dou conta mesmo, então deixa pra lá. Já desiste, e acaba ficando sem pássaro nenhum, lugar nenhum. Bom demais, né? E se você levar pelo quesito financeiro, nem vamos entrar em detalhes, né? Mas vale um na mão e tal. Aí tem gente que acontece o seguinte, um exemplo, eu tenho minhas compras, né? Só que tem gente que define as próprias compras com as compras dos outros. Rapaz, se ele comprou, tem que comprar. Gente, olha pra tua mão. Olha para o teu salário, a tua realidade. Vive. Você não tem que esperar ficar no mesmo lugar. Não, o crescimento é legal, colocar parâmetros, colocar metas. Isso. Mas se você viver a vida do outro, gente, aí não dá. Então, mais vale o que você tem na sua mão, com a sua realidade. Ama o que você tem, né? Mas não precisa ter tudo que você ama. Agradece que cresce. Agradece que cresce. Boa, podia estar aí. A gente, lá pro futuro a gente faz uma dessa. Daqui a pouco a gente vai lembrar, assim, que vai estar a Petra mais velhinha, vocês também. Eu um pouquinho mais novo, que sou o mais novo daqui. Claro, não, exatamente. Né? Mas a gente vai estar lembrando. Lembra daquela vez que nós estávamos no programa lá, aí como é que é? Agradece que cresce. A verdade, o tempo chega para todo mundo. Se tudo der certo, nós vamos ficar mais velhinhos. Se tudo der certo, nós vamos ficar mais velhos. E se tudo der certo, tem mais frases aqui, produção? Tem mais frases nessa caixinha? Eu acho que tem, hein? Então, deixa eu dar uma espiada. Eu acho que tem. Acho que tem mais uma. Tem mais uma duas. Ou duas. Tem mais duas. Tem mais duas. Mas talvez mais uma. Vamos lá. Só tem mais uma pelo tempo também. Só mais uma. Falando então de vamos tempo, lá. Passado. Onde há fumaça... Há fogo. Há fogo. E aí? É verdade? É verdade, né, gente? É verdade. Onde? Tem uma briguinha ali, né? Tem aquela cutucadinha assim, daquele jeito que quase ninguém percebe, né? Só. Todo mundo percebe, aí a pessoa fala, tá tudo bem. Tudo bem, tudo lindo, tô super feliz. Na verdade, gente, a gente não fala só com a fala, a gente fala com o comportamento também, né? Do jeito que a gente trata o outro. Então, assim, fumaça, vamos pensar no casal. O casal tá assim, um no celular, o outro no outro celular, não tem mais um beijinho, não dorme junto, não tem relação sexual. O que tá pegando? Tem uma fumacinha aí falando, olha, tem alguma coisa errada, vocês não estão interagindo, não sai mais junto, tem filho? O pessoal tem filho, aí não tem mais tempo do casal, não tem mais tempo, não, gente, o filho é importante, mas o casamento, homem e mulher veio antes dos filhos, né? Atende a necessidade dos filhos, mas não deixa o filho é um detector de fumaça, inclusive, porque você pode estar ali nas aparências, a criança é ótima para soltar pérolas em momentos errados, né? Em momentos assim, que devia, né? Momento da visita. Você tá ali, seu filho solta lá, não, mamãe, mas você falou que o papai era assim. Gente... Não, tem uma fumaça ali, gente. Não, tá tudo bem, mas tem uma fumaça ali. E as crianças revelam, porque prestem atenção, se seu filho tá chorando muito, se irritando, com problemas escolares, muito doente, gente, é a fumacinha. Porque gente, a criança, ela também é um termômetro do relacionamento pai e mãe. Então, por exemplo, tem pessoas que se separam, e aí eles falam, tá tudo bem, meu filho tá bem, mas aí o filho tá fazendo xixi na cama, gritando demais, brigando demais. Então é a fumacinha ali falando, tem alguma coisa de errado. Então a gente tem que prestar atenção nessas fumaças. Eu tô sentindo um cheiro aqui, Petra. Gente, o cheiro de novidade. Você tem uma novidade para o nosso telespectador. É cheiro bom, então. É cheiro gostoso. Cheiro bom. Olha, uma oportunidade que passa rápido. E outra, acender uma luzinha. Tem que aproveitar, porque tem que aproveitar hoje, né, Petra? Tem que aproveitar hoje. Conta pra gente. Quando vocês me mandaram essa mensagem, eu falei, não acredito, Deus é tão maravilhoso que deu, assim, a oportunidade do dia certo, porque eu não sei qual que é o tema, né? Sempre de última hora.
Gente, eu tinha um negócio no meu coração, assim, tem muita gente sobrecarregada, cansada, triste, brigando no relacionamento, fingindo que tá tudo bem, tem gente cuidando do outro, não cuidando das próprias necessidades. E não tem como, gente, a família é afetada, você é afetada, assim, ó, vai e volta, vai e volta. Então, hoje é o último dia das inscrições de um círculo de mulheres, que é um curso para as mulheres serem cuidadas. Então, assim, uma oportunidade incrível. Então, não tem mais desculpa. Tem gente que fala assim, não tem dinheiro para fazer terapia. Depois entra no meu Instagram, @PetraRosaPsicóloga. Eu conversei com o pessoal da equipe que eu vou conseguir liberar um bônus extra. Um bônus que eu liberei só no primeiro dia, mas eu falei, o pessoal da Novo Tempo é tão legal, antes de entrar, pedir autorização aqui para eu falar. Então, eu vou liberar um bônus que é assim, para as pessoas que falarem, olha, te assistindo ao Novo Tempo hoje, quero participar com você. Qual que é o bônus? É uma análise do perfil comportamental. Então, o que acontece? Muitos problemas acontecem porque as pessoas não sabem como elas são, não sabem se relacionar. Então, eu vou conseguir liberar esse bônus hoje. E aí, só que assim, a venda desse círculo, que é um curso, só vai acontecer até hoje, R$23,59. Não adianta ligar amanhã para mim e falar, Petra, é hoje, eu tenho como comprar. Não tem, por quê? Está encerrando hoje. Está encerrando hoje. Agora, de repente, o pessoal está falando, olha, mas a Novo Tempo em Jacareí, e eu moro aqui, ó, tem o Iapoca e o Chuí. No Brasil inteiro a gente tem a Novo Tempo. Só que, na verdade, esse é um infoproduto. É um infoproduto. Então, o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, ou lá na Bahia, ou no Nordeste, pode ter esse produto, porque ele é virtual. Sim, não tem desculpa. O que as pessoas falavam assim? Porque, Petra, não tem horário. Porque o que aconteceu? Minha agenda estava cheia, gente. Na pandemia, estava tendo muita dificuldade, porque o pessoal doido, sobrecarregado, cansado, brigando, se matando, né? Não tinha horário. Aí, eu trabalhei muito, cuidei do agora, trabalhei muito. Então, são 9 módulos que eu ajudo as mulheres na sexualidade, no relacionamento, a olhar para essas feridas. Gente, eu tive dor na minha infância. Vocês tiveram? Com certeza. Sim. Então, o que eu ajudo? Essas mulheres, é só mulher que entra, homem não, tá? É só para mulher. As mulheres vão olhar para essas feridas, vão falar, como é que eu curo essas feridas? Sabe aquelas, inclusive isso é bíblico, sabe quando a gente fica repetindo, fala mal da mãe, mas daí faz a mesma coisa? Não sabe como fazer. Então, essa é a oportunidade que essas pessoas que vão seguir comigo vão ter. E aí, eu estou liberando a mesma oportunidade que é essa análise do perfil comportamental. E quem falar que é da Novo Tempo vai ficar um mês num grupo do WhatsApp comigo, que vai poder, eu vou segurar na mão mesmo, vai poder falar, Petra, estou acontecendo isso, como você pode me ajudar? Então fala pra gente de novo, Petra, pro pessoal que está assistindo a gente em casa, @PetraRosaPsicóloga. Gente, é só até hoje, R$23,59. Eu não sei quando que eu vou abrir uma próxima oportunidade, porque são 3 meses que eu vou cuidar somente dessas mulheres e um preço... Tá vendo, gente? Entra o lá. Telespectador do Novo Tempo também ganha promoção, olha só que demais, né? A gente vai pro intervalo de novo e depois a gente volta pro nosso último bloco de despedida, já tô ficando com saudades. Tá daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta e o assunto está gostoso, né? Falar sobre o tempo e tal, e muitas vezes dói. E nem tudo, às vezes, você tem que anular a dor, né? Ela faz parte de um processo, você é um ser humano, tem a questão das emoções, e às vezes é mexendo um pouquinho, dói um pouquinho, mas depois melhora, lidando, aceitando o passado e olhando para o futuro, né? Quando você tem um passado resolvido ou lidando com ele, a perspectiva é melhor. Agora eu quero te falar uma coisa que está acontecendo hoje também, durante toda a semana, uma semana especial do Núcleo Infantil. O pessoal veio aqui, nos visitou, né? Tia Cecel, Planeta Gil e Cris, a Dani, que apresenta o NT Kids aqui. Primeira semana infantil, uma semana de oração especial. Inclusive hoje, se eu não me engano, tem das 18 às 19, né? No YouTube do NT Kids. E claro que todo sábado tem uma maratona especial aqui na programação. E junto com essa semana ficou um presente que está sendo um recorde de adesão dos papais aí, que é essa revista aqui, olha só. Em parceria com Anjinhos da Esperança, que é um projeto que dá sustentabilidade para essa revista chegar de graça para você, e o Núcleo Infantil bolaram essa revista aqui especial, Incríveis Milagres. A sua criança, se tem de 5 a 9 anos, vai poder, gente, de uma forma divertida, são 50 desafios que tem pintar, adesivos, recortar, avaliando os 10 milagres de Jesus. Gente, a gente está numa carência tão grande, né? Uma sede tão grande de Jesus, e essa fase de esponjinha, onde estão formando o caráter e tal, você tem que usar ferramentas lúdicas, e às vezes é caro.
E esse aqui foi feito com muito carinho, escrito pensando na idade de 5 a 9 anos. Cris, eu quero essa revista. Então faz o seguinte, ó. Graças ao Anjinhos da Esperança, que tem como slogan Mãos que Transformam Vidas, que é um projeto que há 14 anos, através das doações, anjos na Bíblia são mensageiros, pessoas que doam, que essa revista vai de graça para você. Olha o cheirinho do Anjos. Você não paga nem a postagem. Cris, eu quero. Então liga agora para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Dá até graça falar que um material de qualidade dessa. Gente, tem cada coisa aqui, ó. Tem uma parte, ó, até derrubei. Olha aqui, ó, adesivo, tem que colar, pintar. Olha, tem quebra-cabeça. Gente, um material de graça, lindão. Você me permita aqui, ao vivo assim, vou até pegar do chão aqui para mostrar. Vou pegar aqui, estou acostumado a juntar as coisas do Davi e lembrei dele, sabe por quê? Porque tem uma coroa aqui, ó. Meu filho é o Davi aqui, ó. Coroa do Davi, esse nome tão importante. Ó, você vai pedir esse material de graça com várias folhas para você brincar com ele, jogar no chão e tal, no 12 9 8244 4449. Olha, vou falar o seguinte, vou colocar todas essas folhas aqui de novo nessa revistinha linda, tá um cheirinho de nova, tá novinha. Essa aqui eu não vou poder enviar para você, porque essa aqui a gente já vai dar já para a filhinha da Petra. Ela falou, Cris, que revista linda e tal, já é sua. Então vamos voltar para nossa conversa. Eu tenho certeza. Como é que é o nome da filhinha, Petra? Como é que é o nome dela? Manda para ela. Não, fala aqui na mão já, ó. Filha, olha aqui que tá chegando. Olha aqui, a mamãe vai levar para você. Fiquei de mandar um beijo. Bia, tô levando, viu? Mamãe vai ler historinha hoje à noite. Ah, gente, que legal. Meu filho tá assistindo as lives da NT Kids, né? E ele já fica assim, ô mãe, eu não tenho aquela coroa. Falei, tô providenciando, estamos providenciando. Tá indo. Tá indo. Mas, Cris, o tema de hoje tá muito legal, né? E se eu pudesse voltar no tempo? E a gente fez essa pergunta para quem está em casa e agora eles estão respondendo a gente. Eu quero saber o que eles estão dizendo. Na verdade, é anônimo, né? Por carência, tive vários relacionamentos dos quais me arrependo profundamente. Evito lembrar-me deles para evitar uma profunda tristeza. Olha aí, chegando outra. Agora é a Vanessa de São Paulo. Se eu pudesse voltar no tempo, Kim, eu daria menos importância para confusões no ambiente de trabalho. Trataria melhor meus colegas e não faria o meu trabalho compulsivamente como eu fazia, pois fui muito sobrecarregada e isso não me trouxe nada de bom. Olha aí a avaliação. O João André disse assim, se eu pudesse voltar no tempo, faria muitas correções na minha vida, pois o arrependimento só vem depois, mas há coisas não feitas no passado que nos salvou a vida, como também há coisas que não fizemos e deixamos, né? Deixa-nos. Gente, tá um pouco longe. E deixa-nos com a cabeça a pensar como seria hoje. Eita, só forte. Um abraço especial para o pessoal que nos acompanha lá na Angola, o pessoal da África estão também. Sempre com a gente participando. Sempre. Sabe o que eu resumo para mim disso tudo que eu leio das pessoas? É assim, devia ter me amado mais e amado o próximo como a mim mesmo, sabe? E é exatamente isso como a Mirtes Viana, de 70 e poucos anos, falou no Fala Povo lá no começo do programa, ama o próximo como você ama a si mesmo, né? Nem mais nem menos, se respeite e respeite o outro para você ter uma vida plena, para você saber o que é essencial na sua vida e saber o que é importante e o que é urgente, né? Petra, e por que a gente deixa para fazer essa soma às vezes só com mais idade? Ou por que às vezes a maturidade não chega só com a barba grisalha? Para algumas chega às vezes com 25, outros vão chegar com 70, e tem gente que passou por essa vida e não alcançou. O que você avaliaria para hoje, quem está vendo agora, poder calçar os pés e viver essa realidade e aproveitar o tempo? Porque as pessoas estão vivendo só o urgente. Aí tem que fazer isso, tem que isso, e não tem um tempo para respirar, olhar, cuidar das próprias necessidades. Gente, porque é impossível. Se nós nos fizermos a pergunta do que eu preciso hoje, a gente vai ter a resposta e a gente vai aprender a falar não. E só que tem que tomar a decisão de eu escolho me curar. Eu escolho tomar as rédeas da minha vida. Muito bem, tomar as rédeas da vida, né? Coisa boa. O programa de hoje está fazendo uma reflexão. Você de casa está aí, mas enquanto a Petra está falando, enquanto a Kim está colocando algumas questões, o legal é provocar reflexões. Porque a gente está apresentando o programa, mas tem vida, tem filho,
tem esposa, quem tem marido, tem vida aqui, né, produzindo reportagem, hoje apresentando, tem desafio. Eu vou sair desse programa hoje aqui cheia, viu? Com uma bagagenzinha aqui, vou ficar mais esperta, né, sobre reavaliar. A gente fica mais pensativa, ela fica falando e eu fico assim, é verdade, eu esqueço. Ai, meu pai, tô aqui, vamos voltar E o bom da Petra também, porque às vezes a gente tem todo aquele contexto assim, ó, mais invernizado. O profissional, realmente você deve fazer isso e tal. E a Petra colocou a situação da filha, colocou a realidade. Quando a gente tem essa linha de reflexão, fica muito mais humanizado. Eu gostei demais, mas Kim, terminamos. Petra, eu só tenho que agradecer você pela presença, pela sua presença hoje, por compartilhar o que você sabe com a gente, com quem está em casa. E vamos aproveitar esse finalzinho só para repetir o seu arrobinha lá no Instagram, Arroba tá Petra, na tela. Petra, de P, de pato, E de tempo, R.A. Rosa, psicóloga. E olha só, vocês não podem voltar no tempo, mas vocês podem mudar o futuro. E é isso que eu estou ajudando essas mulheres que vão seguir comigo. Então, quem vai vir, ó, um abraço, estou esperando vocês. Chave de ouro, né? Obrigada pela oportunidade, viu? Volte mais vezes, vai dar tudo certo. Hoje nós não teremos, né, o nosso momento com o pastor aqui, ao seu, mas calma que vai dar tudo certo. Semana que vem vai dar tudo certo. Inclusive, o pessoal já se programe para o nosso próximo tema, que é um tema fantástico. E às vezes essa maturidade que não chega é porque eu tenho uma síndrome do Peter Pan. Síndrome do Peter Pan, aquele indivíduo que é adulto e vive como se ele fosse mais jovem, adolescente. E vai ser bem interessante também acompanhar esse programa, acompanhar. Você em casa está convidado, assista com a gente te espera segunda-feira. Vai ser bom demais, gente. Kim, tá aprovada. Ai. Volte sempre, relaxe, estava um pouquinho mais tensa e vai dar tudo certo, viu? Gente, foi... Volte mais vezes, tá? Obrigada. Semana que vem você vai estar aqui ou na outra. Vai se programando, que agora é o seguinte, aquele negócio da primeira vez já passou. Já passou, sou outra mulher. Olha lá, o pessoal já está com a tua almofada pronta. Ai, Kim, muito obrigada, olha lá, ó, gente. Patrícia, Pipe, Carolina ali, Carol Félix, Cris. E agora chegou a almofada especial aqui da Kim. Patrícia... E o maridão tá vendo? O maridão tá vendo? Lógico, dá um abraço pro marido. Patrícia que lute, agora eu quero vir aqui mais vezes. Criou um monstro, Patrícia. Culpa Tá aí, sua, ó. Paty. Tá aí agora.